Até então nós estudamos vetores, não foi? Vetores no R2 e no R3, produtos vetoriais e as aplicações, como seja o produto escalar, o produto vetorial, o produto misto. E aqui tem no Strenbush, de geometria analítica, uma série de problemas propostos, que vão da página 90 a 96, e que eu falei que vocês deveriam trabalhar esses problemas. Muito bem. A nossa prova está se aproximando. Me parece que é dia 21. Eu vou olhar depois e vou colocar isso no SIGA para vocês, mas está aí na programação da disciplina. Muito bem, eu quero é que vocês continuem estudando para vocês saírem bem. Eu vou dizer como vai ser, quando vai ser, como proceder para me entregar essa verificação que vai ser da primeira nota de vocês. Muito bem. Hoje nós vamos começar a trabalhar material, conteúdo para a segunda verificação, tá certo? Nós vamos trabalhar hoje, iniciar um trabalho sobre a reta, que é o capítulo 4 do livro que nós adotamos, tá certo? Que é o Strenbush. Muito bem. Vamos iniciar com a equação vetorial da reta. Então, seja R uma reta que passa por um ponto A e tem um vetor, e tem como direção um vetor V. Para que um ponto P do espaço pertença à reta R, é necessário e suficiente que AP e V sejam colineares, isto é, que AP seja TV. Existe um T tal que AP seja TV, não é isso? Muito bem. Então, segundo essa figura aqui, é dado uma reta, vejam bem, é dado aqui uma reta na figura 4.1.4. É dado uma reta R, sobre essa reta é dado um ponto A, e me é dado também um vetor, que eu digo que dá a direção da reta, que é o vetor que eu chamo de diretor da reta, que é o vetor V. Esse ponto A, digamos que tem as coordenadas x1, y1, z1. Esse ponto P é um ponto arbitrário da reta, que eu tomo e que eu quero ver a condição para que ele pertença à reta. E V é o vetor, esse ponto P aqui é um ponto arbitrário, é de coordenadas x, y, z. E o vetor diretor da reta, que eu digo que tem, digamos, coordenadas A, B e C. Então, esse ponto P arbitrário, um ponto P qualquer, ele vai pertencer à reta R se esse vetor AP for igual a TV, quer dizer, eles são colineares, tá certo? Ou seja, P menos A é TV. Se eu considero P menos A é TV, ou P é A mais TV, essa é a condição, é que P seja A mais TV. Se eu estou considerando o P como sendo um ponto de coordenada x, y, z, o A um ponto conhecido de coordenada x1, y1, z1, T é o parâmetro, né? A, B e C são as coordenadas do vetor V, então eu vou ter que x, y, z é igual a x1 mais y1 mais z1, mais T que multiplica A, B, C, como está aqui nessa relação 4.1.2. Tá certo? Muito bem. Quaisquer uma das equações 1.4.1 e, aliás, 4.1.1 e 4.1.2, essas equações aqui, ó, 4.1, essa bem aqui, 4.1.1, bem aqui, ó, P é igual a A mais TV, né? Ou 4.1.2, essa aqui,
XYZ é x1, y1 mais e1, mais t que multiplica a, b, c, esse vetor diretor. Qualquer uma delas duas, qualquer uma dessas equações aí vai ser denominada equação vetorial da reta R. O vetor V de coordenadas A, B, C é chamado de vetor diretor, como já dissemos, da reta R. E T é denominado de parâmetro. É fácil verificar que a cada valor de T corresponde um ponto particular P. Quando T varia de menos infinito a mais infinito, o ponto P descreve a reta. Tá certo? Por exemplo, determinar a equação vetorial da reta R, que passa por esse ponto A de coordenadas 3, 0, menos 5, e tem direção do vetor V igual a 2i mais 2j menos k. Então, designando por P de coordenadas x, y, z um ponto genérico dessa reta, eu vou ter que P é A mais TV, ou seja, x, y, z é 3, 0, menos 5, mais t que multiplica 2, 2, menos 1, que são as coordenadas do vetor diretor. Quando t varia de menos infinito a mais infinito, P descreve a reta R. Assim, se t é 2, por exemplo, x, y, z vai ser 3, 0, menos 5, mais 2, que multiplica 2, 2, menos 1. X, y, z vai ser 3, 0, menos 5, mais 4, 4, menos 2. X, y, z vai ser 7, 4 e menos 1. Esse ponto de coordenadas 7, 4, menos 1 não, menos 7, 7, 4, menos 7, é um ponto que pertence à reta R, tá certo? É um ponto da reta. Reciprocamente, a cada ponto P de R, pertencente à reta, corresponde o número T. Por exemplo, sabe-se que o ponto 7, 4, menos 7 pertence à reta. Então, R, 2 pontos, a reta R, x, y, z, um ponto dela, vai ser 3, 0, menos 5, mais t que multiplica 2, 2, menos 1. Logo é verificada a afirmação que 7, 4, menos 1 é igual a 3, 0, menos 5, mais t que multiplica 2, 2, menos 1 para algum t real. Então, e para esse ponto aqui que pertence à reta, vai existir o t. É só você resolver essa equaçãozinha aqui e você tira o valor de t, né? Porque ele pertence à reta, esse t existe. Você pode determinar esse t. Muito bem. Dessa igualdade vem, ele faz mais a seguir, ó. T que multiplica 2, 2 menos 1 é 7, 4 menos 1 menos 3, 0 menos 5. T que multiplica 2, 2 menos 1 é 4, 4 menos 2. E, portanto, 2t, 2t menos t é 4, 4 menos 2. Da definição de igualdade de vetores, vem que t é 2. Essa é a equação vetorial, né? Vamos ver agora a equações paramétricas da reta. Seja esse sistema de coordenadas 0, i, j, k, um sistema de coordenadas P de coordenadas x, y, z e A de coordenadas x1, y1, z1, um ponto genérico e um ponto dado, respectivamente, da reta R. E V igual a I mais BJ mais CK, um vetor da mesma direção de R. Da equação vetorial da reta, que é P igual a A, P igual a A mais AT, ou x, y, z igual a x1 mais y1 mais z1 mais t que multiplica A, B, C, ou ainda x, y, z igual a x1 mais AT, y1 mais bt, z1 mais ct, vem que o x é igual a x1 mais at, o y é y1 mais bt e z é igual a z1 mais ct. Então, da equação
vetorial, eu tiro as equações, essas equações aqui, que na verdade vão ser as equações paramétricas, né? As equações 4.2, nas quais A, B e C não são todos nulos, V é um vetor não nulo, são denominadas equações paramétricas da reta R, em relação ao sistema de coordenadas fixado. A reta R é o conjunto de todos os pontos x, y, z determinados pelas equações paramétricas, quando t varia de menos infinito a mais infinito. Bem, por exemplo, as equações paramétricas da reta R que passa pelo ponto A de coordenada 3, menos 1, 2, e é paralela ao vetor V igual a menos 3, menos 2 e 1 são. Então, vejam bem, a reta passa por esse ponto, e a reta é paralela a esse vetor diretor. Então, o x das equações paramétricas vão ser x igual a 3 menos 3t, y igual a menos 1 menos 2t, e z igual a 2 mais t. Quer dizer, x igual a x1 mais at, y igual a y menos bt mais bt, e z igual a z1 mais ct. Tá certo? Isso aqui, eu só substituir x1, y, z1 e a, b, c nas equações paramétricas. Aí tem umas equações paramétricas que veio das equações da equação vetorial, né? Nós deduzimos a partir da equação vetorial. Para se obter um ponto da reta, basta atribuir a t um valor particular. Por exemplo, para t igual a 3, você tem que x é menos 6, substitui aqui t por 3. O y é menos 7 e o z é 5. Só substituir o valor de t aqui. Para cada valor de t, você tem um ponto da reta. Isto é, esse ponto menos 6, menos 7, 5 é um ponto da reta. Observe que o ponto A de coordenada 3, menos 1 e 2 é obtido fazendo-se t igual a 0. Já o ponto 0, 3 e 4 não pertence a esta reta, pois essas equações aqui não são satisfeitas para o mesmo valor de t. T igual a 1, ambas as primeiras satisfaz as primeiras equações, satisfaz a primeira equação, mas não as duas seguintes, né? Vamos ver agora reta definida por dois pontos, tá certo? Reta definida por dois pontos. A reta R, definida pelos pontos A de coordenada x1, y1, z1 e B de coordenada x2, y2, z2, é a reta que passa pela origem, que passa pelo ponto A ou B, e tem direção do vetor V igual a AB, que é V igual a B menos A, que é x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Então, se eu quero uma reta que passa por esses dois pontos, eu vou pegar como vetor diretor dela o vetor AB, né? E mais, o ponto da reta eu posso pegar o A ou o B, qualquer um dos dois. Por exemplo, a reta R determinada pelos pontos A de coordenadas 1, menos 2, menos 3 e B de coordenada 3, 1, menos 4. Tem a direção desse vetor V, que vai ser AB, que é B menos A. Ó. 3 menos 1, que é 2. 1 menos menos 2, que é 3. E menos 4 menos menos 3, que vai dar menos 1. Aqui o vetor diretor da reta.
E aí eu vou ter que x, tomando o ponto A, considerando o ponto A. X é 1 mais 2t, y é menos 2 mais 3t, ó. E z é menos 3, que é a cota do ponto A, menos t. Tá certo? Representam esta reta, passando pelo ponto A, com o vetor diretor V igual a B. Analogamente, as equações paramétricas. X igual a 3 mais 2t, 1 mais 3t, menos 1 menos t, é também a equação da reta, representa a mesma reta, passando pelo ponto B, com a direção do vetor V igual a B. Observamos que, embora estes sistemas sejam diferentes, eles permitem encontrar todos os pontos da mesma reta, fazendo t variar de menos infinito a mais infinito. Por exemplo, t igual a 1, obtemos o ponto P1 igual a 3, 1 menos 4. É só lá nas equações substituir o t por 1 e obter o x, o y e o z, né? Que são os pontos, que são as coordenadas do ponto P, para t igual a 1. Aqui, ó, você vem e substitui t por 1, tá certo? Nas equações, tá certo? Aqui, ó, t por 1. Aqui também, t por 1, né? Quando o P tiver coordenadas essas coordenadas aqui, 3, 1 e menos 4. Né? E assim por diante. Ainda representam, respectivamente, a reta t. Quer dizer, assim, esse vetor aqui, que é o vetor diretor da reta, para qualquer vetor alfa v, assim como o vetor v, que é esse aqui, é um vetor diretor desta reta, qualquer vetor alfa v com alfa diferente de zero também é. Porque o vetor diretor dá a direção. E quando eu multiplico esse vetor por um escalar, ele continua a ser paralelo ao anterior. Então, também dá a direção, tá certo? Então, o que é que ele está dizendo aqui para nós? Primeiro, o seguinte, que quando você substitui o t por um número, que pode variar de menos infinito a mais infinito, você obtém um ponto da reta, né? E se você substitui, e assim por diante, um P2, por exemplo, com essas coordenadas aqui, você obtém também um ponto da reta. Quando você trabalha com t igual a 1, assim, peraí, deixa eu repetir aqui para vocês. T igual a 1, nessa primeira relação aqui, dá um ponto da reta. T igual a 2, nessa relação aqui, também dá um ponto da reta. Por exemplo, T é 2. 3, 2 vezes 2, aqui, 2, se T for 2, né? Aí você teria 2 vezes 2, 4. 3 e 4 seria 7, né? Olha só, não. Nessa relação aqui, se t for 1, tu vai ter um ponto assim. 1 mais 2, 3. Menos 2 mais 3 menos 1. E menos 3 menos 1 dá menos 2. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Que é esse ponto aqui, ó. Tá certo? E aqui também, se t for 1, tu vai ter um ponto da reta. Que tu vai ter 3 mais 2, 5, substituindo o t por 1. 1 mais 3, 4. O t é 1. E menos 4 menos 1 vai dar menos 5. Que dá esse ponto aqui, esse ponto P2, tá certo? É só substituir, pegar um t, que é o parâmetro, define o t, por exemplo, t é 3. Vai lá, substitui. Em um ou em outra, consegue pontos da reta, né? Muito bem. Tá certo? A mesma coisa se você fizer t igual a 2, né? Você encontra esse ponto P2.
Agora, observamos que embora esses sistemas sejam diferentes, eles permitem encontrar todos os pontos da mesma reta, fazendo T variar de menos infinito a mais infinito. Que é o que nós fizemos ainda há pouco. Para T igual a 1, obtemos esse ponto no primeiro sistema. E o ponto P2 igual a esse aqui no segundo sistema. E ambos são pontos da mesma reta. É fácil ver que o ponto P1 pode ser obtido no segundo sistema fazendo T igual a 0. E o ponto P2 no primeiro sistema fazendo T igual a 2. Né? Vai modificar só o T. Observação. Assim como V igual a 2, 3, menos 1 é um vetor diretor da reta, qualquer vetor alfa V, alfa diferente de zero, também o é. Portanto, apenas para simplificar, se alfa for 2 e alfa for menos 1, as equações essa e essa ainda representam, respectivamente, a reta T. Quer dizer, tanto faz você trabalhar com o vetor diretor, que eu dei inicialmente lá, como multiplicar ele por um escalar. Ele vai continuar a ser um vetor diretor da reta, tá certo? Vamos ver aqui as equações simétricas da reta. Nós vimos equação paramétrica, vimos as equações, vimos a equação vetorial primeiro, depois vimos as equações paramétricas e agora vamos ver as equações simétricas da reta, tá certo? Das equações paramétricas 4.2.1, supondo A, B, C diferente de zero, vem. Então, vejam, essa aqui são as equações paramétricas que nós deduzimos. Vamos voltar aqui, para você ver as equações paramétricas que nós deduzimos. Vamos ver bem aqui, ó. X é igual a x1 mais at, y é igual a y1 mais bt, e z é igual a z1 mais ct. Esse x1, y1 e z1 é um ponto da reta conhecido. A, B, C são as coordenadas do vetor diretor que eu estou trabalhando. E x, y, z, para cada valor de t, vai ser as coordenadas de um ponto P qualquer da reta. Então, dessa equação aqui, 4.2, se A vezes B vezes C for diferente de zero, quer dizer, eles não são nulos, não é? Quer dizer, o produto deles, A, B, C, não se anula. Então, eu posso, porque eu vou trabalhar com eles num denominador, então não pode ser zero. Então, eu tenho aqui que x, posso tirar o valor de t daqui, dizendo que x menos x1 é A. Aqui, y menos y1, x menos x1 sobre A é t. Y menos y1 sobre B é t. E z menos z1 sobre c é t. Quer dizer, eu tiro o valor de t da primeira, da segunda e da terceira, né? E vou encontrar um valor para t. Esse t é único, então elas vão ser iguais entre si. Vamos ver aqui. Bem aqui embaixo, como ele fez, ó. Deixa eu lhe mostrar aqui, peraí. Vamos lá. Bem aqui assim, equações simétricas, ó. Da primeira equação lá ele tirou o valor de t, da segunda e da terceira o t é o mesmo, então x menos x1 sobre A é y menos y1 sobre B, que é z menos z1 sobre C. Essas aqui são as equações simétricas da reta, tá certo? Estas equações são denominadas equações simétricas ou normais de uma reta que passa por este ponto A de coordenadas x1, y, z1 e tem a direção do vetor ABC. As equações simétricas da reta que passa pelo ponto A de coordenadas 3, 0, menos 5 e tem direção do vetor V de coordenadas 2, 2, menos 1 são, olha, x menos 3 sobre 2, igual a y sobre 2, igual a z mais 5 sobre menos 1. Isso aqui é o A, o B e o C. Isso aqui é a abscissa do ponto A,
ordenada do ponto A e cota do ponto A. Vamos ver essa observação aqui. A reta, se a reta R é determinada por esses dois pontos aqui, A e B, A de coordenada x1, y1, z1, e B de coordenada x2, y2, z2, suas equações simétricas são x menos x1, porque, veja bem, o vetor diretor aqui no caso vai ser quem? Vai ser x2 menos x1, abscissa. y2 menos y1, ordenada. z2 menos z1, a cota. É o A, o B e o C. Então, vai ficar x menos x1 sobre x2 menos x1, y menos y1 sobre y2 menos y1, e z menos z1 sobre z2 menos z1. Isso porque o vetor diretor é AB, que é dado, é um vetor diretor, o AB, que é dado por x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1, onde x2 menos x1 tem que ser diferente de zero, y2 menos y1 tem que ser diferente de zero, e z2 menos z1 tem que ser diferente de zero, né? As equações simétricas da reta determinada pelos pontos A de coordenada 2, 1, menos 3 e B de coordenadas 4, 0, menos 2 são x menos 2 sobre 4 menos 2, y menos 1 sobre 0 menos 1, z mais 3 sobre menos 2 mais 3. Ou seja, vai dar x menos 2 sobre 2, y menos 1 sobre menos 1, z mais 3 sobre 1. Achou com A e B, o vetor AB, as coordenadas do vetor diretor, substituiu. Estas são as equações da reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V igual a B. As equações x menos 4 sobre 2, y sobre menos 1 e z mais 2 representa a mesma reta passando pelo ponto B e com a direção de V. Bem, aí vem agora condição de alinhamento. Condição de alinhamento de dois pontos, né? Vamos ver aqui rapidamente. Ver se dá tempo a gente ver a condição de alinhamento de dois pontos. A condição para que três pontos, A1, A2, A3, estejam em linha reta, é que os vetores A1, A2 e A1, A3 sejam colineares, isto é, A1, A2 é M, A1, A3, para algum M pertencente aos reais. Ou x2 menos x1 sobre x3 menos x1, y2 menos y1 sobre y3 menos y1, z2 menos z1 sobre z3 menos z1. Esse primeiro é igual ao segundo, que é igual ao terceiro, né? Eu quero que A1, A2 seja M que multiplica A1, A3. Então, essa relação 4.4.1, essa relação aqui, né, que vem de 4.4.1, acontece, tá certo? Por exemplo, vamos ver se esses pontos aqui, A de coordenadas dadas aqui, A1, A2 e A3, como está aqui, com essas coordenadas, estão em linha reta. De fato, substituindo aqui, eu vou ter x2 menos x1 sobre x3 menos x1, vai ser igual a y2 menos y1 sobre y2, y3 menos y1, que vai ser também z2 menos z1 sobre z3 menos z1. Então, x2 menos x1 sobre x3 menos x1 está aqui. y2 menos y1 sobre y3 menos y1 está aqui. E z2 menos z1 sobre z3 menos z1 está aqui. Essas relações aqui são as mesmas, né? São iguais, portanto, os pontos estão alinhados, tá certo? Os pontos estão alinhados. Bem, vamos deixar aqui, ou seja, menos 6 está para 2, assim como menos 6 está para 2, assim como 3 está para menos 1. Nós vamos parar aqui e vamos deixar equações reduzidas da reta, tá certo? Equações reduzidas, deixa eu anotar, da reta, para a próxima aula. E vamos encerrar esse vídeo aqui, tá bom?